Então, gente, será que dá para a gente virar essa eleição? Eu acredito que dê, só que a gente vai ter cuidado, vamos ter que ter cuidado da maneira que a gente vai agir. Eu quero apresentar alguns números aqui para mostrar como que a gente pode ainda ganhar essa eleição. Esses números eu fiz um outro vídeo documentando como eu cheguei nesses números, tá? E eu vou deixar aqui um link se você quiser acessar e ver como que eu cheguei nesses números. Mas eu acredito que esses números serão os parecidos que a gente vai ver no segundo turno. E baseado nesses números, a gente pode ver agora como que a gente pode ganhar essa eleição, tá? Então vamos primeiro identificar qual é o problema. O problema é o seguinte: o Lula teve 48,43% dos votos, mais de 57 milhões de votos, enquanto o Bolsonaro teve 43 milhões. A gente viu sim que essa eleição foi uma eleição muito polarizada no primeiro turno. Esses votos aqui, por exemplo, essa quantidade de votos que o Bolsonaro teve foi maior do que ele teve na última eleição, no primeiro turno, e também a que o Lula teve foi muito parecida com o que o Bolsonaro teve no segundo turno da última eleição. Por esse mesmo motivo, os outros candidatos tiveram menos que 10 milhões de votos, né? Nas eleições passadas, se a gente volta nas eleições passadas, a gente vai ver que os outros candidatos conseguiram somar acima de 20 milhões de votos, o que não foi o caso nesse momento, né? Isso nos deixa uma margem muito pequena de votos para serem ainda disputados no segundo turno. Aí a gente olha também a questão de brancos e nulos. O brancos e nulos ele é até muito parecido com as outras eleições. Parece que sempre tem essa quantidade de 5 milhões de pessoas, de 5 a 8 milhões de pessoas, que não votam no primeiro turno e no segundo turno. E as abstenções também foram parecidas na questão da porcentagem, foram 32 milhões de pessoas que não votaram. Eu quero tocar no assunto de cada um desses eleitores, com exceção dos eleitores de Bolsonaro, mas de todos os outros, eu quero falar um pouco deles e ver como que a gente pode virar esses votos. A gente vê aqui no final, então, que a diferença de Lula para Bolsonaro era de 6 milhões e 200 mil votos, mais ou menos, ou 5 pontos percentuais. E essa é a diferença que a gente precisa tirar. Mas como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente tem que entender qual vai ser o número mágico do segundo turno. E o número mágico, de acordo com os meus cálculos, que, de novo, vou repetir, vai estar aqui no link da descrição, como que eu cheguei nesses números, é por volta de 58 milhões 700 mil 366 votos. Né? Então, você coloca 100 mil, 200 mil a mais, para mais ou para menos, não vai passar disso. Quem alcançar esse número está praticamente eleito no segundo turno, tá bom? Então, se a gente fizer aqui um cálculo básico, a gente vai ver que o Lula precisa de um pouco mais de 1 milhão e 400 mil votos, enquanto o Bolsonaro precisa de 7 milhões e 600 mil votos, o que é 5 vezes a mais, né? Ele vai precisar de muito mais votos do que o Lula para se eleger no segundo turno. E os votos que estavam ali ainda para se pegar do primeiro turno são esses aí, né? Um pouco menos de 10 milhões. Então, assim, é um trabalho duro se a gente for contar somente com esses votos dos outros, né? A gente tem que olhar também que, de acordo com as eleições passadas, o número de abstenção ele geralmente cresce no segundo turno, porque tem aquelas pessoas que votaram nos outros candidatos que de forma nenhuma vai votar nem em Lula ou em Bolsonaro. Então, ou eles vão abster, ou também eles vão votar branco e nulo. Existe nas eleições de 2014, houve um fenômeno um pouco diferente, onde as pessoas que votaram em branco no primeiro turno foi menor no segundo turno do que no primeiro turno. Né? Então, provavelmente houve um certo convencimento, e aquelas eleições também foram muito polarizadas, mas houve um certo convencimento para que as pessoas fossem votar em algum candidato no segundo turno, então o número de brancos e nulos foi até menor do que no primeiro turno. Mas já em 2018, foi o que sempre geralmente acontece nas eleições, o número de branco e nulo aumentou, né? Aumentou um pouco. Né? Então esses números estão sendo computados, né, nesse outro vídeo que eu coloquei, e eu vou dar mais ou menos uma base de qual vai ser o número de brancos e nulos que foi alcançado naquelas eleições e quanto eu imagino que vai ser alcançado aqui. E lembre-se, eu vou estar usando sempre o pior cenário para o Bolsonaro. Se tudo for ruim para o Bolsonaro, esse seria o pior cenário, que eu não acredito que é o caso. Então, a solução que eu coloquei aqui é simplesmente que a gente tem que virar votos de Lula. Se a gente não virar votos de pessoas que votaram no Lula, o Bolsonaro simplesmente não ganha. Não tem como ele ganhar. Tá? Aí a gente pode falar, não, mas tem as abstenções, eu coloquei os números aqui de novo, temos as abstenções, temos brancos e nulos, temos os outros, né? Isso aí dá o quê? Dá 105 milhões de votos. Desses 5 milhões, nós precisamos, né? A gente precisa de alcançar 8 milhões de votos, né? Que são aqueles votos lá que a gente viu que o Bolsonaro precisa para passar o Lula. Mas a gente tem que virar voto de Lula. Por quê? Porque, de novo, brancos e nulos tendem a aumentar. Abstenções também
muito provavelmente vai aumentar. A não ser que a gente também trabalhe com esse grupo. Mas é um grupo mais difícil, tá bom? É um grupo que está cheio tanto de um quanto de outro, né? Os outros é um grupo que a gente já consegue mudar votos ali, ou pelo menos procurar votos para o Bolsonaro ali, porque é um grupo que, se eles não votaram Lula no primeiro turno, é porque eles realmente não querem. Também não votaram no Bolsonaro, então também eles não querem. Mas eles vão fazer uma escolha agora. E a gente vai saber também qual o número percentual dessas pessoas que vão fazer um tipo de escolha. Então, abstenção. Eu estimo que, baseado nos cálculos que vai estar que tá nesse outro vídeo, 829 mil pessoas a mais vão se abster. E eu estou usando esse número baseado nas eleições passadas, no percentual das eleições passadas. Quantas pessoas, qual foi o aumento médio do número de pessoas que deixaram de votar, que não foram votar no primeiro turno, e que, aliás, desculpa, que foram votar no primeiro turno e que depois do segundo turno não foram votar. Né? Então, naquele número ali de 9 milhões de pessoas que votaram em outros, por volta de 10% ali vão deixar de ir votar no segundo turno. Então, o número tende a aumentar para 33 milhões de pessoas que não irão votar. E aí a gente tem que entender quem são essas pessoas, né? Algumas pessoas simplesmente não votaram porque elas realmente viajaram, tiveram que viajar, foram a trabalho, a turismo, não puderam votar, né? E essas pessoas agora elas podem vir votar. Então, esse número também é um pouco difícil de calcular, por quê? Porque existem várias variáveis que a gente não sabe entender quais são, que pode simplesmente ter feito com que uma pessoa não votasse no primeiro turno e que venha votar no segundo turno. Né? Então, é aquele número mais difícil de pegar, mas esse número tende a crescer, tá bom? E quem mais são essas pessoas? São aquelas pessoas que também não têm título, não conseguiram a transferência de título, são pessoas que às vezes não têm condições de irem votar realmente, moram num local super pobre, por exemplo, falar de Amazonas, alguns lugares as pessoas têm que pegar barco para ir votar. Difícil, como é que elas vão votar? Né? Tem muitas pessoas que não têm a condição financeira para ir votar e simplesmente não vão votar. Né? E algumas são realmente de saco cheio, falando, não quero mais saber disso. Né? Então, assim, para conversar com essas pessoas, a gente primeiro precisa identificar quem são elas e saber por que elas não foram votar. Né? E se houver uma maneira de a gente ajudar ela com palavras e falar, olha, é um risco que a gente está correndo agora muito grande se o Lula voltar ao poder, a gente deveria, de uma certa forma, incentivar essas pessoas a irem votar. Mas se for uma pessoa que, por exemplo, vai ter que viajar para trabalho, ou vai ser uma pessoa que não tem o título, não tem o que falar para essas pessoas, a gente não tem que pregar para essas pessoas, por quê? Porque não tem muito o que ser feito. Né? A gente tem que procurar aquelas pessoas que não foram votar, mas que poderiam ter ido se houvesse algum tipo de ajuda, seja um transporte, seja às vezes até o próprio incentivo falando que as coisas podem ficarem pior, né? E quando eu falo ajuda, eu não estou falando aqui de compra de voto, estou falando de pessoas que realmente precisam de ajuda para ir votar, porque elas não têm condições de votar, e isso acontece muito. Brancos e nulos. Então, isso aqui são aquelas pessoas que elas querem lá votar, depois não ter que pagar multa, ou para não ficarem ilegais com o seu passaporte, ou o que quer que seja, né? Só que elas estão de saco cheio de política. Então, elas simplesmente falaram, não vou votar em ninguém. Elas não votaram no primeiro turno, foram lá, meteram o branco ou nulo, né? E falaram, não quero votar em ninguém. Tem aquelas pessoas também, e eu conheço pessoas assim, que simplesmente não sabem votar numa urna. Né? E essas pessoas, às vezes, elas são ajudadas por outras pessoas a votarem e elas votam até contra a vontade, entendeu? Mas, né, essas outras pessoas que levam elas para votar, né, estão ajudando, entre aspas, e aí essa pessoa acaba, né, votando naquilo que não quer. Mas independente de qualquer coisa, voltando no branco e nulo. Então, tem pessoas que às vezes elas não sabem nem votar, então ela já mete logo um branco ali na tecla e acaba com isso. Tá entendendo? Então, de novo, a gente precisa saber quem são essas pessoas. Eu estimo que o número de brancos e nulos vai aumentar nesse número aí. 292.670 votos são de pessoas que, daqueles que votaram no outro, não vão agora, vão simplesmente votar em branco e nulo. Tá? Essas pessoas, gente, de novo, essas pessoas elas não têm um viés ideológico, então talvez seja mais fácil conversar com elas e convencê-las, mas não quer dizer também que elas vão querer votar em nenhum desses candidatos, porque elas simplesmente não acreditam. Aí nós temos outros candidatos. Bom, aqui eu de novo, como eu falei, eu quero usar o pior cenário possível. Né? Para mim usar o pior cenário possível, eu peguei alguns números aqui das eleições de 2014 e 2018, em que o segundo colocado geralmente tem o dobro de votos do primeiro colocado desses outros candidatos. Isso que acontece geralmente. Eu identifiquei que em 2014, se eu não me engano, 66% na realidade dos votos dos outros candidatos foram para Aécio.
enquanto 33 foi para Dilma. Só que eu estou invertendo aqui nesse caso. Ainda que o Bolsonaro tenha sido o segundo colocado, eu quero inverter isso para mim poder jogar com o pior número ou com a pior possibilidade possível, que seria, por exemplo, o Lula ter mais votos da Ciro, da Simone Tebet, de todos esses outros candidatos, do que o Bolsonaro. O que eu não acredito que vai acontecer, né, por dois motivos. Um é esse que eu falei, que, né, geralmente 2/3 dos votos vão para o candidato que perdeu o primeiro turno, mas principalmente, se a gente notar, a gente viu que a mídia, as pesquisas e o próprio Lula, ele fez uma campanha maciça para voto útil no primeiro turno. Então eu acredito sim que muita gente que estava ali de saco cheio falou, quer saber uma coisa? Eu vou votar logo no Lula para acabar logo com isso no primeiro turno, que aí eu não tem nem que voltar lá para votar no segundo turno. Então muita gente fez isso. Tá? E por esse motivo, eu acho que o crescimento do Bolsonaro vai ser maior, ele vai ter mais votos do que o Lula desses outros candidatos. Tá bom? Mas, de novo, colocando naquela hipótese onde o Lula se sai melhor, com a melhor porcentagem possível das últimas duas eleições, que no caso seria 66%, 66,23% dos votos dos outros, daqueles que ainda vão votar, porque aqui eu coloquei que 9 milhões e 800 mil foram os que votariam outros, mas somente 9 milhões, né, a gente vai perder ali 897 mil votantes que vão simplesmente abster ou votar nulo. 9 milhões desses aí, 66 votam no Lula, então a gente, fazendo essa conta, a gente coloca ali, ó, 51 milhões mais 3 milhões, Bolsonaro teria por volta de 54 milhões, e Lula, 57 milhões mais 6 milhões, seria por volta de 63 milhões. Bom, eu falei também que o número mágico é 58 milhões e 700 mil e 366 votos. Né? Nesse caso aqui, o Lula seria o candidato, o presidente mais votado de todos os tempos, e ele teria 63 milhões e seria eleito facilmente. Né? E o Bolsonaro não alcançaria nem o número que ele alcançou na última eleição, no segundo turno. Tá bom? Então, nesse momento, se a gente não fizer absolutamente nada, deixar como está, no pior cenário possível, o Lula é eleito com 63 milhões de votos. Agora a gente tem que entender quem foi que votou no Lula. Né? A gente tem 57 milhões de pessoas que votaram no Lula no primeiro turno. A gente tem que entender quem são essas pessoas. São os fanáticos ideológicos. Essas são aquelas pessoas que você não interessa o que o Lula faça. Ele pode roubar a mãe deles, que eles vão lá e eles vão votar no Lula. Tá? São aquelas pessoas também interessadas em cargos públicos de comissão e que sabem que se o Lula estiver no poder vai ser mais fácil de conseguir um emprego no governo, ou sabe sei lá onde. Né? Esses puxadinhos que infelizmente existem no Brasil são essas pessoas interessadas nesse puxadinho. Então, essas pessoas elas são egoístas, né? Egocêntricas, e elas estão pensando só no dela. Elas não dane-se o Brasil. Né? Elas estão pensando, bom, desde que eu tenha só para mim, tá tudo bem. Essas pessoas também, gente, não dá para conversar. Aí nós temos aquelas pessoas que não são fanáticas, mas que acreditam naquela pauta do Lula, né? E falam, não, está bom. Se bem que nessas eleições o Lula não tem nem pauta, né? Interessante saber um presidente que não tem nem pauta, ainda tem tanto de voto, mas né, eu acho que a questão é a questão do convencimento, né? Que fizeram. A mídia fez tanto convencimento, principalmente contra o Bolsonaro, que fica mais difícil realmente, né? Aí você tem aquele funcionário público de esquerda, que também a gente não dá nem para contar muito, porque ainda que a gente tenha muito funcionalismo público, né, não dá para mudar uma eleição, mas tem aquele que é ali, aquele de esquerda, né? Tem aquele ali que é de esquerda, que eu conheço funcionário público tanto de esquerda quanto de direita, ou neutro. Né? Mas aquele ali que você sabe que é de esquerda, que, né, principalmente os professores de universidades federais, que é, né, genocida, isso aí não dá para conversar com esse pessoal. Então é esse pessoal. Então tem aquele pessoal que diz que conseguiu uma picanha nos governos anteriores de Lula, e eu acredito que conseguiu sim, mas não pelos motivos que eles pensam, mas por outros motivos, tá? É uma coisa que de repente a gente pode fazer um vídeo mais sobre isso. Ainda tem pessoas que acreditam que os programas sociais vão acabar, porque é isso que essa massa política, principalmente no Nordeste, às vezes pregam para essas pessoas, né, que o Bolsonaro vai tirar, ainda que ele tenha aumentado em 3 vezes o valor dessa ajuda social e aumentaram também o número de pessoas que recebem. Né? Mas ainda assim tem pessoas que acreditam, porque isso é pregado na cabeça deles. Né? Tem pessoas que sofrem lavagem cerebral da mídia contra o Bolsonaro, e eu assisti um dos vídeos do Caio Coppola essa semana, ele falou sobre aquelas memórias falsas, né? Que ele conversou, acho que uma garçonete que falava que o Bolsonaro odiava os nordestinos, né? Mas não tem nada que fala que o Bolsonaro odeia o nordestino, né? Então ela cria uma memória falsa de uma coisa que não existe, isso por causa da mídia que a gente infelizmente tem hoje no país. Também a gente tem essas pessoas que foram manipuladas pelas pesquisas em duas maneiras. Ou queriam acabar logo no primeiro turno,
ou aquelas pessoas que falavam, não, vou votar em quem está ganhando para mim não perder meu voto. Isso, infelizmente, ainda existe no Brasil e existe muito. Mas são essas pessoas também, muitas dessas pessoas votaram no Lula simplesmente por isso. E também tem pessoas que são simplesmente indecisas, na última hora jogam um dado e vota, né? Caiu no Lula, beleza, eu vou votar no Lula. E isso vai para outro lado também, tá? Muita gente às vezes vai fazer isso com o Bolsonaro, né? Aquela pessoa que na última hora troca o voto ali por nada, né? Mas às vezes, mas de novo, isso não é uma questão ideológica, né? Isso é uma questão mais da pessoa não saber realmente o que fazer, né? E outras pessoas que também são pessoas normais que acharam que deveria votar no Lula, sabe-se lá por qual motivo, né? Então, quando alguém fala assim, olha, quem vota no PT não vota no Bolsonaro, isso é mentira. Isso é mentira. Tá bom? Teve gente em vários estados que votou no PT e votou no Bolsonaro e vice-versa. A gente sabe disso. Então, isso é mentira. Ah, não votou no Lula, então não vota de jeito nenhum. Isso é mentira. Pessoas que votaram no Lula votam sim, desde que nós saibamos quem são essas pessoas. Então, desse grupo aqui, os fanáticos ideológicos, aquele funcionário público de esquerda, aquelas pessoas que estão interessadas no próprio umbigo, no cargo público de comissão, essas pessoas realmente, essas aí você pode. A mãe pode morrer que não vota no Bolsonaro. Mas esse outro restante aqui são pessoas que a gente pode virar o voto se a gente trabalhar da maneira correta, se a gente realmente quiser ser soldados. Então, aqui, a única solução que eu estou falando aqui é o quê? Virar votos. Né? E aí a gente chega nesse número ali mágico de novo, que são 58 milhões. Para a gente poder chegar nos 58 milhões, então a gente, considerando que o Lula vai ter 63 milhões, a gente fazer um cálculo simples, a gente vai ver que a gente precisa virar 4 milhões e meio de voto. Vamos falar 5 milhões para tá seguro, né? Virar 5 milhões de 57 milhões de votos. Como assim, né? Porque nesse caso, olha só, se a gente virasse esses votos, o Lula e o Bolsonaro teriam aquela mesma quantidade de votos, né? E a diferença ia ser mínima ali, né? Então, se a gente vira 5 milhões de votos, por exemplo, né, o Bolsonaro ele chegaria a 59 milhões, 59 milhões e 200 mil, coisas assim, e o Lula ia estar com seus 58 milhões e alguma coisa, ia ser aquela vitória apertada, mas seria possível. Então, virando 5 milhões de votos, a gente leva essa eleição. Mas e aí, agora, como que a gente vira esses votos? Né? Como que a gente vai virar 5 milhões de votos? Né? Olha, quando a gente olha 5 milhões de votos, a gente fala, putz, mas é muita coisa, né? 5 milhões de votos é coisa demais. Né? E parando para pensar, mas num ambiente de 150 milhões de votos, né? 5 milhões é quase nada. Você está entendendo? 5 milhões é quase nada. Obviamente que a gente tem que também retirar aqueles votos que o Bolsonaro teve. Então, né, não é um universo de 150 milhões. Na realidade, é um universo de 100 milhões, que o Bolsonaro teve 51 milhões. Né? Então, no universo de 100 milhões, a gente tem que virar 5% desses votos para o Bolsonaro. Né? E qual é a maneira correta? Gente, agora é o corpo a corpo com verdades. É falando, conversando com pessoas que votou no Lula. Não tem jeito. Se a gente ficar nessa conversinha de era pelo online, no próximo slide aqui eu vou estar falando um pouco mais sobre isso. Não vai dar, tá bom? Então, assim, o que eu quero colocar aqui é que, por exemplo, olhando os números de 2014, aliás, não 2014, 2018, o Haddad ele teve 31 milhões de votos no primeiro turno. Eu diria que esses 31 milhões são pessoas que estão ali com o PT independente de qualquer coisa. Isso por quê? Na realidade, até menos. Mas, de novo, eu estou jogando para cima. E eu quero jogar para cima para a gente jogar com a pior possibilidade possível para o Bolsonaro. Então, 31 milhões de pessoas, né? E essas 31 milhões de pessoas, por que a gente fala que são aquelas pessoas que votam de qualquer maneira no PT? Porque o Lula estava preso, tinha sido condenado, o Haddad era o poste, né? E muitas pessoas não conheciam, e ainda assim ele teve 31 milhões de votos, e ele foi candidato de última hora. Ele foi candidato de última hora, né? Então, tipo assim, ele ganhou esses votos de uma hora para outra porque o Lula foi impedido de concorrer. Né? Então, 31 milhões, a gente pode dizer que 30 milhões votam no Lula de qualquer maneira. No PT de qualquer maneira. O Lula é um pouco mais forte. Então, eu quero dar uma arredondada para 35 milhões. Então, desses 57 milhões de pessoas que votaram no Lula, eu vou dizer que 35 milhões são pessoas que não arredam o pé em votar em Lula. Vão votar no Lula de qualquer maneira. Tá? Isso nos traz a possibilidade de mudar o voto de pelo menos 22 milhões de pessoas. Então, a gente pode mudar o voto de 22 milhões de pessoas. Tá? Só que a gente não precisa mudar o voto de 22 milhões de pessoas. A gente só precisa mudar o voto de 5 milhões. Tá? Então, tipo assim, existe uma margem. Então, de 22 milhões, a gente precisa mudar o voto aí de quantas pessoas? A gente precisa mudar o voto de 30%. 30% do eleitorado que votou no Lula anteriormente, sem muita afinidade ao Lula,
pode ter essa mudança, né? De 30%. Aliás, 30% não, 10%, né? Desculpa. É menos de 10% dos 57 milhões, mas dos 22 milhões, ele precisa de 30% mais ou menos, né? Então, aí eu coloquei aqui, né? Falando a verdade. A gente precisa falar a verdade, né? A gente precisa. E quais são os grupos de pessoas que a gente tem que identificar? Quem são as pessoas que se absteram, que podem votar? Aquela pessoa que não pode votar, porque se absteu porque não podia votar, porque o título eleitoral não pertence ao lugar onde ela mora e ela não vai viajar para isso, não tem o que falar, né? Mas pessoas que absteram, mas agora podem votar. Pessoas que votaram em branco e nulo, também a gente pode conversar com essas pessoas, porque essas pessoas elas não têm uma ideologia definida a ponto de simplesmente querer discutir com você porque você está pedindo para ela votar no Bolsonaro, ele vai falar um não, mas tá tudo bem, não vai discutir, falar que o Bolsonaro é genocida, que não sei o quê, que toda essa ladainha, genocista, fascista, sabe sei lá o quê, né? As pessoas também que votaram em outros, então a gente tem aquele grupo de 9 milhões de pessoas que votaram em outros, que agora eles vão poder votar, e também as 22 milhões de pessoas, por cerca de 22 milhões de pessoas que votaram no Lula sem fanatismo. Para essas pessoas, gente, a gente só precisa falar a verdade. E qual que é a verdade? A verdade é que o, 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 o governo do Lula, que não tem nem plano de governo, ele não tem um plano de governo no momento, pode ser muito perigoso de acordo com aquilo que a gente está vendo hoje, principalmente na América Latina. Se você vê a Argentina, se você vê Chile, se você vê Venezuela, se você vê a Colômbia também que trocou agora de presidente, você vê Nicarágua, esses países estão sofrendo agora na mão da esquerda, justamente porque algumas pessoas se omitiram a votar. Por exemplo, no Chile, as pessoas falaram: não, eu não vou sair para votar porque eu não acredito mais em nenhuma dessas ideologias. Né? Agora eles estão sofrendo, agora eles pensam, nossa, eu deveria ter ido votar, porque pelo menos a gente não teria esse presidente maluco que a gente tem lá nesse momento. Né? Então, falando verdades, mostrando fatos, tá? Mostrando como foi até mesmo o governo do Lula, que muitas pessoas pensam que foi um mar de rosa. Não foi. Né? E existem números lá que a gente pode mostrar. Né? Então, é dessa maneira, falando a verdade. Aí nós nos dizemos soldados do Bolsonaro, né? E, ótimo, mas como que a gente está servindo o Bolsonaro nesse momento que o nosso país está correndo risco? Isso faz uma grande diferença. Em 2018, a gente usou as redes sociais para poder desmentir a mídia que dizia que o Bolsonaro era odiado, que ele era fascista, racista, machista, que era não sei o quê. Eu lembro de ter usado, eu também fui muito ativo nas redes naquela eleição, né? Mas, assim, nós ganhamos no primeiro turno com a vantagem folgada, né? Não me lembro, acho que foram 15 milhões de votos a mais. Né? Era praticamente impossível pro Haddad virar aquele jogo naquele momento, porque eram muitos votos. Ainda que a gente tivesse 25 milhões, mais ou menos, de votos dos outros, né? Mas mesmo assim, não era fácil para o Haddad virar aquela jogada. Em 2022, gente, nós perdemos o primeiro turno com uma vantagem considerável. Não foi de 14 milhões ou 15 milhões como foi em 2018 que a gente ganhou, mas foi 6 milhões, é uma vantagem considerável. Não é fácil de tirar isso. Então o jogo agora é outro. Se a gente ficar na rede tuitando para bolsonarista que as urnas foram fraudadas, que o Lula defende ditadura, falando que a gente vai votar no 22, que é 22, não vai resolver isso. Isso não vira voto. Porque a gente está pregando para um bolsonarista. Se eu também ficar lá colocando na rede social que o Lula é a mesma coisa para um petista, o pessoal da rede social são pessoais, os enganjados, eles são pessoais que geralmente eles estão num dos extremos. Né? Ou eles são bolsonaristas ou são petistas. Não adianta, nesse momento, eu pregar para um petista. Ou para alguém que votou no Lula que acredita 100% nas pausas do Lula. Eu tenho pessoas da minha família que não adianta eu falar sobre Bolsonaro para eles. Por quê? Porque independente do que aconteça, essas pessoas elas vão votar no Lula porque elas acreditam que o Lula é a salvação do universo. Então não adianta. Então a gente tem que parar com essa ideia de que a gente tem que ficar nas redes sociais. A gente pode ficar nas redes sociais, mas se ficar fazendo só isso, não vai dar em nada. Aí nós vamos falar, mas a gente perdeu, ainda que o Bolsonaro tenha muito mais seguidores no Facebook. Gente, isso não quer dizer nada. Vamos falar a verdade aqui, isso não quer dizer nada. Você quer fazer alguma coisa, se você quer falar assim, não, peraí, eu quero ser um soldado do Bolsonaro, tudo bem, participe das redes sociais, mas identifique quais são aqueles eleitores do Lula que não são que não sofreram lavagem cerebral da mídia, aqueles que não são fanáticos ideologicamente, aqueles que
realmente pensa um pouco e fala, cara, eu preciso pelo menos entender por que, que essa pessoa votou no Lula e mostrar algumas verdades do porquê que o Lula é um perigo para o nosso país. Tá? Então, é o corpo a corpo e a gente tem que ignorar os haters. Acabou. A gente ignora tanto os haters, aqueles que, né, que são Lula a qualquer motivo, e também bolsonaristas. Eu não preciso pregar para bolsonaristas. Quando alguém vai falar bem para mim, o Bolsonaro vai fazer isso, eu falo, cara, beleza, me fala uma coisa que eu já não sei. Agora, a pergunta é: você está conversando com alguém que não votou no Bolsonaro no primeiro turno e que agora vem a votar? Esse é o. Se a gente quer ser soldado e a gente quer virar essa eleição, é a única maneira, virando o voto do Lula. Não tem outro jeito. Simples assim. Não tem outro jeito. Tá bom? Para final, tá aqui nosso país. Não sei se você percebeu, mas eu coloquei o país de vermelho no início. E como a gente pode mudar, lá no início da apresentação, como a gente pode mudar de vermelho para verde se a gente fizesse, se a gente tomasse essas atitudes de pessoas que realmente querem o melhor para o Brasil. Tá bom? Eu vou deixar aqui de novo o link do vídeo com as contas, como que eu cheguei no número mágico, como que eu acredito que o número de votos brancos e nulo vai chegar naquele número que eu coloquei ali, as abstenções e a quantidade de votos que a gente precisa virar do Lula para a gente poder sonhar de novo em ter um país melhor. Né? E lembrando também que a gente fez um congresso excepcional, mas esse congresso ele pode ser comprado pelo Lula, talvez. A gente não sabe. O Lula é o mestre da compra de Congresso. Né? Ele já tem vivência nisso, ele já fez isso com o mensalão, ele sabe como fazer, e ainda que a gente goste do Congresso que foi eleito, a gente não sabe como vai ser a reação quando o Lula estiver lá oferecendo dinheiro público para poder comprar esse pessoal. Tá bom? Um abraço. Eu acredito sim que dá para a gente virar, mas vai depender de cada um de nós.